Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Neste final de semana aconteceu o vestibular da Univesp, uma primeira turma fez a prova agora no dia 13, uma outra turma vai fazer no dia 20. Acredito que, obviamente, para que não tenha aglomeração. E as pessoas estão ansiosas para saber, poxa, será que eu fui bem? Já saiu a prova, o gabarito, e também eu tive acesso à prova e o gabarito, e aí eu tive acesso à redação. Então a pessoa vai ficar esperando a nota da redação. Através do gabarito ela tem a noção de quantas acertou na prova objetiva, que sim, a prova é difícil. O pessoal, a VUNESP é fácil. Depende. Quando é vestibular, a VUNESP não é fácil. A VUNESP ela é a mesma FUVEST, que aplica as provas para a FUVEST. Então não é fácil, não é uma coisa fácil não passar no vestibular da VUNESP, tá? E o que eu vou fazer nesse vídeo aqui? Vamos pegar a redação e identificar as palavras-chave para saber se você, de certa forma, chegou ali no consenso, entendeu mais ou menos qual que é a proposta. Quem assistiu o vídeo de como fazer uma boa redação da VUNESP, que serve para concurso público, para vestibular, redação dissertativa da VUNESP. Existe um padrão de avaliação, e em cima disso que eu tracei as estratégias e expliquei para vocês como que se faz, como que eu cheguei às notas 8,2, 8,6, que numa redação não é pouco, é uma nota interessantíssima. Pode fazer você conseguir uma vaga na Univesp. Então vamos à prova e o gabarito que estão no Colabora Concursos. Você deve falar, poxa, onde tem prova? Você disse que tem a prova, eu quero baixar aqui. Colabora Concursos, você vai aqui em provas, a página provas, no celular você procura aí a página provas, e aí tem umas provas lá. Você vai nela aqui, ó, prova da Univesp 2021. Clicou em cima, você vai baixar a prova no seu celular. Não sei se você reparou, deixa eu voltar aqui rápido. Ó, tem o gabarito também, tá bom? Então vamos lá para a prova. Aí a prova, eu não vou falar aqui sobre tentar resolver questões da prova. Eu sei assim que olhando de relance por cima a matemática, pelo menos com relação à minha prova, essa veio mais tranquila. Na minha foi uns negócios assim bem esquisito. Eu acertei só 2 de matemática. Nessa aqui eu acertaria mais, talvez umas 7. Português eu não olhei muito, né? Eu só olhei essa primeira aqui que eu achei fácil. 7 não, perdoe. Acho que eu acertaria 5 porque foram 7 questões de matemática. Acho que é isso. Aí vai descendo. Aí teve uma parte aqui de química que eu olhei e falei, meu Deus, o que é isso? Física também tá um negócio difícil. E vamos lá embaixo que vai estar os temas da redação. Se você seguir as orientações, acho que você poderia chegar na conclusão. 3 textos. Nesses textos você vai tirar o tema inspirador e é através desses textos que você vai identificar as palavras-chave, que é através dela que tem a variação do conteúdo. Aí a estrutura você sabe como é que faz. Introdução, desenvolvimento com argumento 1 e 2 e conclusão. Então vamos lá. Texto 1. Anterior a uma discussão, deixa eu pegar aqui um bloco de notas. Deixar aqui que a gente vai usar ele já já. Anterior à discussão sobre a moralidade nas redes sociais e a criação de uma hiperrealidade por elas, está um debate sobre o que e quem, de fato, são os influenciadores digitais. Então, acho que influenciador digital já é o primeiro que a gente consegue identificar aqui. O termo é bastante vago e de difícil apreensão para gerações mais antigas. Afinal, como alguém aparentemente desconhecido pode ter uma audiência de dezenas de milhões de pessoas por exibir sua vida na internet, sem necessariamente ter algum talento? Então aqui no primeiro texto o autor dá essa ideia aí de que o influenciador digital é uma pessoa normal. Mas aqui a gente já consegue identificar o tema. Influenciadores digitais. Na definição do dicionário Collins, o influencer é alguém capaz de persuadir seus seguidores nas redes sociais e fazer
comprar ou usar as mesmas coisas que ele, sem nem sempre sinalizar que sua postagem é uma publicidade. Ele vive do que se denomina como engajamento, curtidas, comentários e outros tipos de interações virtuais, e assim expande sua relevância e fama, inclusive para além da web. Contudo, na prática, influenciadores não são somente pessoas que ostentam bens de consumo e comodidades online. Há uma diversidade de pessoas produzindo conteúdos informativos, pedagógicos, de viés ativista nas plataformas digitais, mobilizando o poder das redes para a publicação de informação e conhecimento. Então aqui eu acho que eu já poderia destacar para você. Influenciador digital. Esse é o tema central da redação. O influenciador digital. Acho que nessa primeira aqui, depois a gente pode confirmar isso, mas qual a influência nas decisões dos seguidores ou de quem assiste. Então, a redação é sobre influenciador digital e também já dá a entender aí uma problemática, vamos dizer assim, a influência que esses influenciadores podem gerar nas pessoas. Aí vamos continuar. Texto 2. Um estudo feito pela Squid, empresa especializada em marketing de influência no Brasil. Então, olha, veja aí, influência. Então, influenciadores digitais e esse poder que eles têm de tocar as pessoas, de conversar com as pessoas. Acho que fica bem claro aqui já no texto 2. Em parceria com a agência de publicidade, o qual mapeia como a pandemia do coronavírus, impactou os influenciadores digitais em relação à produção de conteúdo. Aponta que 63,2% dos entrevistados mudaram os temas abordados usualmente em seus canais digitais e passaram a abordar assuntos como saúde, entretenimento, alimentação. Você vê aqui que saúde saiu na frente. Então, o influenciador digital falava sobre qualquer outra coisa, de repente começou a falar sobre saúde, entretenimento, alimentação, produtividade e faça você mesmo. Isso dá a entender que ele começou a falar de saúde por causa da pandemia, começou a ter mais de entretenimento, alimentação, produtividade, faça você mesmo. Aqui fica bem claro que dá a entender que as pessoas, por ficarem mais tempo dentro de casa, o influenciador digital mudou seu comportamento. O medo do cancelamento também impactou o comportamento dos influenciadores. Cerca de 16% deles disseram que deixaram de publicar ou que consideraram assuntos sensíveis, como viagens, eventos e compras. Para evitar uma reação negativa dos seguidores, imagina, está em isolamento, você não vai falar de viagem. Outro dado interessante da pesquisa mostra que 57% dos próprios influenciadores deixaram de seguir alguém e o principal motivo para isso foi a responsabilidade social. A preocupação em transmitir conteúdo relevante e correto durante a crise sanitária fez com que 84% dos entrevistados respondessem que se consideraram bem informados sobre a Covid por meio de portais de notícias de televisão e de jornais. Foram 81% os que disseram que publicaram algum tipo de conteúdo relacionado à Covid. Para Felipe Oliva, cofundador da Squid, esses dados mostram como a consciência do estado atual que estavam vivendo e como esses criadores impactaram na vida das pessoas como um fator decisório, não apenas de consumo, mas de exemplo a ser seguido. Então aqui comportamento do influenciador digital na pandemia. Então, na sua redação não pode faltar falar dos influenciadores digitais, tá? O que eles representam na web, o que eles falam impactam, as pessoas acabam seguindo as orientações, mesmo se for uma pessoa desconhecida, às vezes sem um conhecimento científico aprofundado a respeito do assunto, às vezes a pessoa não tem nem diploma. Você poderia argumentar nesse sentido. Você pode puxar para o lado bom do influenciador digital, né? Não, se você seguir aquele influenciador que realmente estuda, que tem um curso superior, que tem conhecimento do assunto e tal, é interessante. E você poderia
confrontar esses dois lados, aqueles influenciadores que não têm conhecimento nenhum e falam por cima de diversos assuntos e em senso comum. Então, a influência deles e o comportamento desses influenciadores digitais na pandemia. Teve casos, por exemplo, de influenciador digital dizendo que essa pandemia não existe, que é uma bobagem usar máscara. Você poderia pôr isso na redação condenando esse tipo de influenciador digital. Eu acho que o caminho seria explicar que há dois tipos de influenciadores: aqueles com realmente conteúdo e informação e aqueles mais rasos e com muito mais senso comum, tratam muito mais de senso comum, e alguns até perigosos, maldosos. Você poderia fazer esse comentário e dizer que eles foram, sim, importantes na pandemia ou não. Nesse sentido, aqui temos 3 palavras-chave, ainda falta uma quarta. Normalmente a VUNESP, 4 palavras-chave. Aí no texto 3 você vai achar a quarta palavra-chave. Olha só. Um estudo de BuzzFeed, plataforma americana de pesquisa, mostrou que 92% dos consumidores confiam em mais de um influenciador digital do que em um anúncio ao modo antigo. Influenciadores digitais, de fato, se transformaram em peças valorizadas na estratégia de marketing. Não por acaso, empresas de todo o mundo já perceberam a vitalidade dessa turma e dedicaram 20% de suas verbas de marketing às postagens. Essa é a faceta visível, rentável e gloriosa, mas ela esconde sombras. Do ponto de vista de recursos de propaganda, aos olhos do consumidor, há um risco evidente. Quem garante a qualidade do que é oferecido? Como são estabelecidas as fronteiras entre aquilo que parece espontâneo e o que é espaço comprado? Dada a novidade, a trama jurídica ainda precisa ser construída. Sabe-se, contudo, de ao menos um caso de influenciadora condenada por um juizado especial civil no Rio de Janeiro por ter indicado uma loja para a compra de um smartphone que nunca foi entregue. Descobriu-se depois que a promoção era um golpe aplicado em todo o país. A ré recorreu, mas teve seu pedido negado. Ou seja, os influenciadores podem sim ser má influência e se não houver cuidadosa atenção. Então aqui você poderia explorar um pouco também o marketing financeiro, as empresas. Marketing financeiro, ou talvez as empresas virem o influenciador digital como um meio, porque tem influenciador digital, youtuber, vamos dizer assim, que vende produtos. Tá? Então a venda de produtos por eles, vamos dizer assim. Aí você poderia comentar que talvez algum influenciador digital tivesse indicando, poderia acontecer de tomar um cuidado para que ele não indicasse algum medicamento, apesar que isso também é muito errado. Mas você teria que enquadrar na sua redação a venda de produtos associada à pandemia. Aí você teria que pensar um pouco aí nesse sentido. Talvez você poderia pensar assim, como as pessoas durante a pandemia estão mais tempo em casa, aí alguns influenciadores digitais aproveitaram para vender livros ou outros utensílios que as pessoas iriam utilizar, principalmente livros, iriam utilizar porque estão mais tempo dentro de casa. E aí houve esse aproveito, vamos dizer assim, essa visão dos influenciadores digitais em promover vendas. Aí vai da sua criatividade, o que você percebeu, o que você poderia pôr na sua argumentação. É sempre um texto argumentativo, dissertativo argumentativo, que você poderia defender uma ideia. Eu acho que você poderia falar aqui sobre uma má influência, ou uma boa influência, ou mesclar, né? Tem influenciador bom e ruim. Eu acho que ter influenciador bom e ruim é o caminho mais certo. Mas aí você tem que falar disso aqui, ó. O tema central é influenciador digital, ou youtuber, blogueirinho, é isso aí. A influência nas decisões dos seus seguidores, né?
o que essa pessoa representa. Um influenciador digital consegue eleger um candidato, para se ter uma ideia. O comportamento deles durante a pandemia e aí o marketing financeiro que eles promovem, que eles estão vendendo. Normalmente, muitas pessoas vão ficar nesses 3 aqui, o que já é excelente. Você fala desses 3 aqui já é excelente. Agora, se você falar dos 4, é nota máxima nesse quesito. É muito difícil conseguir falar das 4 palavras-chave dele aqui. Mas ficou bem claro aí que é o quê? O influenciador digital, né? Impactando na vida das pessoas durante a pandemia. É nesse sentido aí. Aí vale lembrar que o que eu apresentei para você agora é com relação ao tema, tá? Só de você achar essas palavras-chave e comentar na sua redação, já garantem aí, deixa eu ver, 3 pontos. São 3, 3 na estrutura, você consegue 4. Se você achar as palavras-chave e a estrutura, se fizer a estrutura é fácil, né, gente? Dissertação. Introdução, você já de cara coloca a sua ideia, defende a sua ideia. Desenvolvimento, que é a argumentação 1 e 2. Você coloca um argumento que você acredita a favor, a contraproposta, vamos dizer assim, né? O contrário, mas você argumenta por que o contrário está errado ou não. Você coloca 2 argumentos e conclui reforçando a sua ideia inicial. A estrutura de uma dissertação argumentativa é essa. Parece fácil, mas às vezes a gente se surpreende. Esse tema, influenciador digital, não é tão simples. Não é tão simples. Mas lembrar, na redação você tem que ler 2, 3 vezes os temas inspiradores para poder encontrar essas palavras-chave. Ah, Rogério, para zerar na redação, para você zerar na redação, se você não falar do influenciador digital, aí você zera na redação. Os temas inspiradores são aqueles. Então, estrutura, que eu acabei de falar para você, introdução, tal, desenvolvimento e conclusão. Mas as palavras-chave, você falar das coisas certas, já só nisso aí garante 7,2 pontos. Certo? Se você achou as 4 palavras-chave e mais a estrutura certinha, você já tira 8, porque a VUNESP nunca dá 0 na linguística. Então o restante fica para a linguística. São 11 pontos que eles analisam. 3 na estrutura, né? 4 no tema e mais 4 na linguística. E vale lembrar que na linguística nunca eles zeram, nunca dá 0 ponto. Então se você escreve muito bem, coerência, coesão, tem uma pontuação perfeita, não erra palavras em ortografia, você tem uma chance de tirar 9,5, por exemplo, uma chance boa. Você fez tudo isso, achou as palavras que eles querem que você fala na redação. Tá? Mas de repente faltou alguma coisa, você não escreve tão bem assim, mas encontrou esses caminhos, dá para tirar 8,2, isso te ajuda muito na nota final. Tá? Nunca vi, depois a gente vai conferir na classificação, mas eu nunca vi alguém tirar 10 na VUNESP. Muito difícil. Eles sempre quebram alguma coisinha ali, porque a parte de linguística é difícil mesmo. Volta e meia você vai errar uma vírgula, errar uma palavra ali, eles vão desconto. Mas o caminho é esse, tá bom? Comenta aí o que você acha, que você foi bem na redação ou não. E na descrição do vídeo, além do link, tá? Para você baixar as provas, tem o link de como fazer uma boa redação da VUNESP. Que aí lá sim eu explico com calma para você. É um vídeo longo, mas bem feitinho. E muitos policiais assistiram o vídeo. Eu estou esperando a nota deles. Eu quero que eles comentem se deu certo ou não a estratégia. Provavelmente sim, porque eu usei as 2 vezes essa maneira que eu estou te explicando aqui, e as notas foram acima de 8 nas 2. É isso, muito obrigado, até a próxima, valeu!